disse, já que aquela geração que estava viva naquele momento não tinha mais jeito. Estava toda contaminada ainda pelos vícios do cativeiro do Egito, etc. e tal. Então, durante 40 anos, você sabe o que é 40 anos você caminhar no deserto? Essas tribos ficaram caminhando. O fato é que essas 12 tribos nunca se entenderam direito. Cada uma tinha seu chefe, cada uma tinha seu rei, cada uma tinha seu exército. E durante essa caminhada no deserto, os povos nômades atacavam constantemente as 12 tribos, e era terrível. Até que depois de quase um século de sofrimento, por volta do ano 1025 a.C., essas 12 tribos escolhem Saul como sendo o primeiro rei das 12 tribos de Israel. E tudo quem estava por trás era Javé e sua equipe. E quem estava por trás dos povos nômades que atacavam eram as trevas, tentando destruir o povo hebreu a todo custo. Assim, de Saul, o reinado passa para Davi, depois Salomão. Quando um coitado chamado Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado, as 12 tribos não aceitaram. E, portanto, houve um grande cisma, formaram 2 grandes reinos. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, e as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. E Jeová chateado, porque agora ele tinha 2 flancos para cuidar. Nessa época, o maior império da terra era o Império Assírio. Aí as trevas por trás do Império Assírio, durante 200 anos, atacava o reino de Israel no norte, as 10 tribos do norte, o reino de Judá no sul, as 2 tribos do sul, e durante 200 anos a turma sobreviveu. Mas em 722 a.C., o Império Assírio finalmente domina as 10 tribos do rei de Israel, do reino do norte, leva as 10 tribos como prisioneiras, e essas 10 tribos, a partir de então, passam historicamente a serem consideradas como as 10 tribos perdidas de Israel. Toda aquela história que começou com Adão, que foi repassado por Sete, Enos, Cainã, Noé, Abraão, agora estava resumida a 2 tribos. As 2 tribos do sul que formavam o reino de Judá. Detalhe, na época de Moisés, Jeová escolheu uma das 12 tribos, a mais temente a Deus, porque Jeová era um Deus que ninguém precisava amar, tinha que ter medo. Era um Deus que exigia sacrifício. Jeová, treinando os seus pares terrenos, chegou para o pobre de Abraão: Abraão, eu preciso que você faça um sacrifício, que você mostre que confia em mim, que me ama, ou que me teme. Aí Abraão: sim, sacrifique seu filho. Vejam a quem eu tenho que obedecer na missão de anunciar Jesus. Abraão, sacrifique seu filho. Aí o pobre do Abraão pegou o filho, levou. Na hora que aí a mão de Deus o segura: Abraão, desculpe, mas eu tenho que fazer isso para saber se você iria sempre me obedecer, porque tem outras missões aí para frente. Eu escutei essa pérola dia 19 de novembro. Não dessa forma. E óbvio, eu não sou Abraão. Rapaz, vão enganar. Só para vocês terem ideia da loucura que eu vivo. Se é verdade ou não é um dia, a história que um dia a gente vai descobrir. Assim, esse ser chamado Jeová agora tinha as 2 tribuzinhas do sul do reino de Judá. Mas na época de Moisés, ele tinha escolhido uma dessas tribos que lhe era mais temente, a tribo levítica, que era descendente do sacerdote Levi, e escolheu essa tribo, como sendo aquela que iria guardar os principais segredos que ele, Jeová, com Moisés e alguns poucos, iria começar a construir. Assim, a arca da aliança, aquela que quem chegava perto se desintegrava, morria de um choque, as tábuas da lei e outras coisas, quem carregava era essa tribo de Levi. E foi essa tribo, uma das 2 que escapou no sul, formando o reino de Judá. Então, Jeová agora só tinha as 2 tribos para proteger.
E as trevas agora estavam loucas, porque não precisava mais atacar o norte e o sul, era só em cima do sul, do reino de Judá. E é a partir daí que surge a expressão judeu. O povo judeu surge exatamente a partir dessas duas tribos hebreias do reino de Judá. Durante mais quase 2 séculos, todos os impérios daquela época ficavam atacando o reino de Judá, e o reino de Judá sobrevivia a tudo. Só que a decadência moral também ali conseguiu entrar, e assim, por volta do século 6 a.C., logo no início, o profeta Jeremias, em contato com o Deus do povo de Israel, ou seja, os profetas eram o rádio-falante de Jeová, né? Na verdade, eram isso. Eram homens escolhidos por Jeová para transmitir os carões, os conselhos ao povo judeu. Então, Jeremias começa a anunciar que logo, logo, o reino de Judá, porque havia se corrompido moralmente, seria dominado por uma potência estrangeira, e foi assim que em 586 a.C., Nabucodonosor domina as duas tribos, leva-os todos para o cativeiro da Babilônia. E, de novo, as trevas estavam com a oportunidade de liquidar, de uma vez por todas, aquele povo, para que a tal história que eles escutavam, de que alguém viria nascer no seio daquele povo, o tal Messias, que todos os profetas do povo judeu ficavam anunciando que um dia haveria de nascer no seu seio. Mas então, Javé tirava uma carta da manga e transformou Daniel numa espécie de um novo José, e Daniel começou de novo a fazer aquilo que José fez com Faraó, traduzir os sonhos de Nabucodonosor. Jeová o ajudava. E nessa época o assunto era tão sério que até a equipe do mestre, superior aos Gabriel, Rafael, eles também vieram e todos ficaram protegendo o povo judeu, pois que estava na iminência de ser destruído naquele momento. É quando os anjos Gabriel, Rafael e Miguel começam a aparecer muito, exatamente, no cativeiro da Babilônia, inclusive na hora em que Daniel é jogado no fogo, com os seus 3 companheiros, Nabucodonosor vê os anjos do Senhor dentro do fogo, conversando com Daniel, eles estavam ali exatamente protegendo. Daniel foi aquele que foi jogado na cova dos leões, e os leões nem se levantaram. Por que é que vocês acham que os leões não atacaram Daniel? Porque estava cheio de anjos lá, olhando para os leões, os bichinhos tudo com medo. Óbvio. E assim, por volta do ano 530, Ciro, rei dos persas, entra em guerra com o Império Babilônico, vence o Império Babilônico e libera os judeus que quisessem retornar para a tal terra prometida, desde que pagassem imposto à Pérsia. Durante mais de 2 séculos, os judeus